comportamento, enfim, fazer com que ela esteja preparada para aquele relacionamento que ela procura, né? E hoje em dia, eu sei que parece ter uma coisa meio óbvia, né? Mas hoje em dia caiu em desuso. Hoje em dia é mais comum as pessoas colocarem sempre a culpa nos outros, né? Sempre que dá algum problema... Ou no destino, ou em Deus. Sim, Deus também. não quer. Não é o momento. Deus vai trazer na hora dele. Filha, não é Deus já quer. E a hora é a gente que escolhe. Né? E sabe uma coisa que eu percebi? Porque como eu disse, eu fui a minha própria cobaia e eu trilhei na vida real o método que depois eu estruturei. Eu só estruturei o método amor depois que eu já estava num relacionamento que valesse a pena. Aí eu falei assim, agora eu vou olhar para trás e vou ver o que eu fiz, vou escrever e vou estruturar isso num curso. Num programa para ajudar outras pessoas, porque eu já sei o que eu fiz. E não só eu sei o que eu fiz para dar certo, eu sei tudo que eu fiz para dar errado durante 15 anos. E uma coisa que eu percebi, acho que poucas pessoas falam sobre isso. Eu me dei conta um dia que eu tava, isso aí que você falou, eu tava vivendo a história que eu contava. Então eu contava a história de uma vítima. De uma vítima do fulano, do ciclano, de como o fulano tinha feito, de como o outro, e de como, olha só como eu vim parar aqui. Não foi escolha minha. Eu contava essa história. E um dia eu percebi que eu estava vivendo a história que eu contava. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? De novo, né? Eu vou aplicar o meu método. Eu vou escrever a história que eu quero viver e eu vou começar a viver essa história. Vocês já ouviram falar de um livro, ou já leram, conhecem talvez os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey? Já ouvi falar. Nunca li, não, já ouvi falar. Gente, esse livro ele tinha que mudar de título. Alguém precisava salvar esse livro, porque não é um livro sobre eficácia, é um livro sobre vida. E o Stephen Covey, nos 3 primeiros hábitos, ele vai falar da sua vitória pessoal. O que cada ser humano precisa são 3 hábitos para ter a sua vitória pessoal, ou seja, para ter sucesso na vida. Número 1, entender que você é o autor da sua história. Ou seja, autorresponsabilidade. Não é o outro, não é o que acontece, não é o destino, não é Deus. É você que é responsável pela sua vida. Ah, mas Deus tem um plano para mim. Você acha mesmo que Deus definiu que algumas pessoas iam passar fome e outras iam jantar em restaurantes 5 estrelas? Deus escolheu isso. Então, ele não é justo. Não pode ter essa visão fatalista do mundo. Não, então ele não é justo. Peraí. Então, não sei que Deus é esse que você acredita, que ele tem um plano bom para algumas pessoas e ruim para outras pessoas. Não foi Deus que fez essa escolha. Então, o primeiro hábito é, você é o autor da sua história. O segundo hábito, escreva a história que você quer viver. E o terceiro hábito, viva essa história com prioridade. Eu falei para vocês que eu tomei uma decisão, eu falei para vocês que eu usei um método e eu coloquei prioridade para isso na minha vida. Porque uma outra coisa que eu notei, como eu não dava certo nos relacionamentos, o que eu fiz? Eu virei workaholic. A minha prioridade era o trabalho. Eu tive uma fase da vida que sexta-feira à noite eu estava trabalhando, sábado à noite eu estava trabalhando, domingo eu estava trabalhando. Eu só frequentava o ambiente de trabalho, eu só ia nas viagens do trabalho, eu só ia nas festas do trabalho, eu só convivia com as pessoas do trabalho, eu não tinha tempo mais para nada. Quando eu tomei essa decisão, isso virou a minha prioridade. E aí eu fechei várias portas. Porque você precisa... Não basta você dizer que quer. O universo vai te dar as oportunidades. Você precisa provar para o universo que você quer. Então, eu disse não, muitos nãos, para propostas profissionais. Que precisavam ou exigiam que eu abrisse mão da minha vida pessoal. Porque eu disse não, vocês estão abrindo mão da vida pessoal de vocês porque vocês têm 20 e poucos anos. Eu já passei dos 45. Falei, agora a minha vida pessoal... E eu queria ter tomado essa decisão antes, se eu soubesse de tudo isso, né? Mas eu
coloquei prioridade para isso na minha vida. E outra coisa, eu tive coragem, que eu acho que alguns homens, talvez muitos não tenham. Eu tive coragem de admitir. Não só que eu queria, porque durante um tempo eu tinha vergonha de admitir o meu fracasso, né? Porque se eu dissesse que eu queria um relacionamento, mas eu não tinha, o que eu estava admitindo? Que eu era uma fracassada nessa área. E eu tinha muita vergonha disso. Então, eu fingia, muitas vezes... E olha, gente, assim... se a gente tivesse aqui, talvez, 24 horas de podcast, eu poderia contar tudo que eu fiz em todos esses anos, assim... Cara, eu viajei muito e, assim, quem olhava de fora falava assim... A minha mãe, por exemplo, falava, a Dani não quer casar. Ela é livre, ela viaja. E, de fato, eu viajava muito, eu morei em outros países. E eu sempre tive muitos amigos. Eu sou muito agregadora, né? Eu sou aquela pessoa que organiza os eventos e tal. Então, assim, eu não tinha uma vida nada chata, né? Mas eu não tinha coragem de admitir. Então, muitas vezes, eu fingia para mim mesma que eu não queria. Só que, veja, se você não admite que você quer, eu não vou nem falar de universo. Como é que os seus amigos vão te ajudar? Então, eu tive a coragem de admitir o que eu queria para mim mesma e aí de admitir para as outras pessoas. Eu mandei uma mensagem para as minhas amigas dizendo assim: eu preciso dizer uma coisa para vocês. Passei pelo processo, estou pronta para viver o relacionamento que vale a pena. Podem começar a me mandar os currículos. Quase nenhuma entendeu. Eu falei, gente, vocês... Tá louca. Como assim, gente? Pô, tu me conhece, não? É para mandar o currículo? Eu falei, gente... É que hoje em